Canal Deus da Bíblia, o canal que fala a gloriosa palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Neste estudo estamos estudando sobre as duas testemunhas. Vamos para o estudo do Senhor. Eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. Deus abençoe e vamos ao estudo da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Sou Bispo Elias do canal Deus da Bíblia e também temos o canal da Adonai. Bem amados, Deus abençoe a tua vida. Iremos para a segunda parte do estudo que estamos fazendo sobre as duas testemunhas, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Falamos sobre o templo, que somos nós somos o templo. Que o livro de Apocalipse, ele usa símbolos, usa figuras para falar de coisas espirituais, para falar de pessoas, para falar de reino, para falar de nações, enfim. É usado ilustrações, é usado figuras, é usado parábolas. Por quê, meu amado? Porque o livro de Apocalipse, ele foi escrito para os crentes. Ele foi escrito para a igreja, não foi escrito para o mundo. Olha o que Jesus fala, lá no capítulo 13 de Mateus, que o reino de Deus é para os salvos. Por isso que Jesus pregava por parábola. Porque os mistérios de Deus não é para o mundo, mas é para o seu povo. É para aqueles que nele crê. E aqui no livro de Apocalipse, Deus revela para os crentes as coisas que vão acontecer, as coisas que aconteceram, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que aconteceriam no futuro. Então o livro de Apocalipse fala do passado, fala do presente e também fala do futuro. Então muitas coisas que estavam acontecendo no presente de João, aquele que recebeu a revelação do Senhor, já aconteceram. E coisas que para João estavam no futuro, para nós já está acontecendo no presente. Temos o Apocalipse, é um livro maravilhoso. Se você estudar com tranquilidade, você vai ver que é Deus que está revelando para nós o que vai acontecer. Mas uma coisa, amado, não se esqueça disso. A igreja sempre vai ser perseguida aqui na terra. Por quê? Porque nós defendemos os preceitos e os valores de Deus. Então Deus deu mandamento para os seus filhos. Jesus deu mandamento que ele recebeu de Deus para os seus discípulos, para os seus seguidores, para nós. E nós temos que obedecer os mandamentos de Jesus. Jesus disse: aqueles que me amam, guardará os meus mandamentos. Está lá escrito em João, capítulo 14, versículo 21. Então, aqueles que verdadeiramente amam Jesus, que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vão guardar os seus mandamentos. E Jesus nos ensina como deve ser a nossa conduta como pessoa, como deve ser a nossa conduta como filho de Deus, como deve ser a nossa conduta como marido, como esposo, como pai, como filho. Então o Senhor nos ensina como deve ser a nossa conduta. Jesus, ele condena a prostituição, condena o adultério, condena o roubo, condena o crime, condena a abominação. Então tudo aquilo que a Bíblia condena, Jesus nos ensinou. A transgressão da lei. Então nós somos chamados para obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a qual Jesus nos deu. Então Jesus Cristo disse que aqueles que o amam verdadeiramente guardariam os seus mandamentos. E nós sabemos que os mandamentos de Jesus são os mandamentos de Deus. Jesus fala sobre pureza espiritual,
manter a nossa integridade, manter o nosso caráter, manter a nossa pureza. Nós vemos, amado, como o mundo está hoje. A prostituição, o adultério, a criminalidade, roubo, morte. Irmãos, como o mundo está nos dias de hoje. É terrível. Hoje as pessoas não têm segurança. As pessoas vão trabalhar e não têm segurança nenhuma. Pode ser assaltada, pode ser até assassinada. Então a situação está muito difícil no mundo que nós estamos vivendo. É por isso que Deus nos dá a sua revelação, para nos preparar, estejamos preparados para diante da luta, da aflição, da perseguição, ou de qualquer dificuldade, você possa sempre ser fiel a Jesus. Nunca negar Jesus, mas obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, fiel e verdadeiramente. Amém, amado? Estou aqui no monte, buscando a presença do Senhor, orando, meditando e trazendo essa palavra ao seu coração. Então nós estamos aqui falando sobre as duas testemunhas. Essas duas pessoas que Jesus vai usar, essas duas testemunhas serão os últimos profetas do Senhor. Serão os últimos profetas de Deus, que vai chamar o povo de Israel ao arrependimento. Tanto é que essas duas testemunhas, elas vão estar vestidas de pano de saco, ou seja, é uma roupa de humilhação. Porque Jesus vai se revelar para essas duas pessoas. E Jesus vai revelar para elas que ele, Jesus, que ele, Yeshua, é o Mashiach. O Salvador que o povo de Israel tem rejeitado todos esses anos. Já vai fazer 2000 anos que a maioria do povo de Israel rejeita Yeshua como verdadeiro Mashiach. E quando as duas testemunhas vier, testificando que Yeshua é o Mashiach, vai haver uma grande comoção no meio do povo israelita, no meio do povo judeu. É por isso que as duas testemunhas vão estar vestidas de pano de saco, vão estar se humilhando, reconhecendo que elas, por tanto tempo, rejeitaram o verdadeiro Salvador de Israel, o verdadeiro Salvador do mundo. E eles vão convocar, chamar o povo de Israel ao arrependimento, para que eles possam se arrepender do seu pecado e reconhecer que Yeshua é o Mashiach. E aqui no texto, versículo 4 do capítulo 11 de Apocalipse, fala assim: essas duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Então aqui ele já está revelando para nós quem serão essas duas pessoas. Serão duas autoridades de Israel. Se você voltar lá para o livro de Zacarias, no capítulo 4, você vai ver que Deus está falando dessas duas oliveiras. Só que lá em Zacarias, as duas oliveiras são as duas maiores autoridades de Israel. Ou seja, era Zorobabel, que era o rei, e Josué, o sumo sacerdote. As duas maiores autoridades de Israel. Eu creio que Deus vai fazer isso antes da sua vinda, no seu último testemunho a Israel. Deus vai trazer essas duas testemunhas. E vai ser duas autoridades de Israel. Duas grandes autoridades de Israel. Porque, irmãos, o povo de Israel, tanto do país de Israel hoje, como de os judeus que vivem em todo o mundo, só vão aceitar o testemunho se for duas autoridades consideradas pelo povo de Israel. Não só pelo povo de Israel, como também pelo povo de todo o mundo. Porque o mundo inteiro vai ser impactado com a mensagem dessas duas testemunhas. Só que quando essas duas testemunhas começar a testemunhar, irmãos, a cidade de Jerusalém vai ser interditada. E o líder das Nações Unidas, ele vai interditar a cidade de Jerusalém. E por 3 anos e meio, eles vão dominar a cidade de Jerusalém. E vai ser nessa época
que a besta vai estar atuando. Porque a besta vai sair dessa organização que comanda todas as nações. Então ela vai sair, esse líder, 10 países vão se unir e vão dar o seu poder a este líder, que, segundo Daniel, ele vai ser quase invisível. Ninguém vai notar o seu aparecimento. Ele vai surgir bem pequenininho. Ele vai ser assim, não vai ser muito conhecido, mas ele vai aparecer. E quando ele aparecer, ninguém vai notar, mas ele vai crescer em importância, até que Jerusalém vai ser interditado, e o governo das nações vão governar Jerusalém, porque eles vão interditar, dizendo que vai ser para a paz ali do Oriente Médio. Nós vemos o que está acontecendo hoje. Olha a guerra que está acontecendo hoje, irmãos. Olha só esse conflito que talvez pode se espalhar por todo o Oriente. Veja só os Estados Unidos, que está tão longe, já está envolvido nessa guerra. E os países árabes estão querendo se envolver. Os países europeus estão querendo se envolver. Então vemos a guerra da Ucrânia. Então vemos o que está acontecendo no mundo. Guerras e rumores de guerra. Estamos perto, meu amado, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então essas duas testemunhas, elas vão vir para testemunhar, para revelar o plano de Deus e chamar não só o povo judeu para o arrependimento, para que confesse Yeshua como verdadeiro Mashiach, mas todo mundo. Mas só que essas duas pessoas, amado, eles vão ser muito criticados. Por quê? Porque Deus vai usar eles para profetizar para as nações. Para as nações que nessa época vão fazer uma aliança com esse líder mundial. Com esse líder que vai ser empossado. 10 nações vão dar o poder das suas nações, vão dar o poder dos seus exércitos e vão entregar esse líder. E esse líder então vai tomar decisões que vai envolver o mundo inteiro, principalmente interditar Jerusalém. Então vai haver uma perseguição muito grande. É aí que Deus vai levantar as duas testemunhas para declarar a Israel, para mostrar a Israel que a única salvação de Israel é o seu Mashiach. E eles vão revelar que o verdadeiro Mashiach é Yeshua. O verdadeiro Mashiach é Jesus. Então está chegando, amado. Por isso que a igreja tem que estar preparada. Porque as duas testemunhas será o último testemunho de Deus para Israel e para o mundo antes da vinda do Senhor. Amém? Então, amado, guarde bem isso. Estou sendo bem conciso. Eu estou aqui no monte e eu vou ministrar para vocês com mais profundidade. Vou estar gravando lá em casa, com mais profundidade, a terceira parte, sobre as duas testemunhas. Que Deus te abençoe, fique ligado e nós vamos entrar no mais profundo sobre as duas testemunhas. Amém? Mais profundo. Você vai conhecer coisas que você ainda não conhece. Você vai ver como Deus vê Jerusalém hoje. Aos olhos de Deus, como que Deus vê Jerusalém. Você vai ver, amado, coincidências entre os dias do ministério das duas testemunhas com os dias em que a mulher vai ficar no deserto. Você vai ver a coincidência também com o tempo que vai ser dado à besta para blasfemar contra Deus e contra a igreja. Então você vai ver que os dias serão tudo iguais. O dia da besta blasfemar, o dia da mulher ficar no deserto, os dias dos testemunhos, das duas testemunhas. Então, amado, você vai ver que tudo está conectado. E na terceira parte, eu vou estar revelando isso para vocês, amém? Fica com Deus, Deus abençoe, nos ajude.